Por volta do ano de 2015 a 2017, eu era viciado em ver aqueles vídeos de terror da internet. E um dos temas que mais me chamava a atenção nesse nicho de terror eram os jogos. Jogos estranhos, como os jogos de terror ou creepypastas dos jogos. E por conta desse desejo e tendência de consumir esse tipo de conteúdo, eu acabei conhecendo um jogo tão pesado que as pessoas não tinham coragem de falar nem do que ele se tratava. Um jogo que me gerou uma curiosidade imensa para saber o porquê ninguém tinha coragem de falar dele. A minha curiosidade me levou a conhecer um jogo chamado... Por algum motivo estranho, eu consigo me lembrar perfeitamente da primeira vez que eu ouvi falar desse jogo. Foi num vídeo do canal do Você Sabia. A propósito, eu acho que esse foi o primeiro vídeo dele. Eu não consigo confirmar isso agora por causa que eu não consegui achar o vídeo original. Parece que eles apagaram e virou Lost Media. Mas eu me lembro do vídeo perfeitamente. Era um vídeo compilando um monte de jogos proibidos e que geraram polêmica. E o jogo... foi o último da lista. No momento em que chegou a vez dele no vídeo, o nome do jogo apareceu no canto da tela e eles falaram a seguinte frase: esse jogo é tão pesado e horrível que a gente não pode falar absolutamente nada, nem mostrar nada dele. Bom, pode até não ter sido com essas exatas palavras, mas foi isso que eles falaram no vídeo. E depois disso eu fiquei extremamente curioso. Eu queria saber o porquê não puderam falar nada. E afinal, o que esse jogo tinha de tão pesado e bizarro ao ponto de ninguém falar absolutamente nada sobre ele? Eu fui atrás na época e depois de muita pesquisa eu consegui achar um vídeo de gameplay desse jogo. Na hora que eu dei play no vídeo, o jogo tava inteiro em japonês, eu não consegui entender nada, mas eu me lembro do jogador estar controlando uma mulher. Ela tava andando numa estação de trem. Bom, enquanto eu tava vendo o vídeo e vendo essa cena dela andando no trem, eu fiquei extremamente assustado por causa de todo o mistério que envolvia o jogo. Então eu fechei o vídeo antes de acontecer qualquer coisa. Não aguentei ver ele na época porque eu fiquei com medo. E anos depois eu lembrei desse jogo novamente e decidi ir atrás para finalizar de uma vez todo esse mistério. Antes da gente falar sobre o jogo, eu preciso explicar um pouco sobre o estúdio dele, a Illusion. A Illusion tá no mercado desde 1993. Ela faz jogos eroge, que são jogos mais coisados. Eu me lembro de uma polêmica de um dos jogos deles, inclusive com essa polêmica foi a primeira vez que eu ouvi falar desse estúdio. Foi num jogo chamado Praia da Sexta. Ele foi muito criticado justamente por ser um jogo mais erótico. E lembrando, o ano que esse jogo foi postado era 2002. Diferente de hoje em dia, que é mais normal a distribuição de jogos assim, principalmente na Steam, que você acha que vai colocar atrocidade lá dentro. E jogos de cunho mais adulto, como GTA e Manhunt, sofreram ataques por causa disso também. Porque a ideia na época era que jogos eram somente para o público infanto-juvenil. As pessoas tiveram uma luta muito intensa e forte para ter a liberdade de abordar temas mais adultos em jogos. Porque afinal, os jogos também são uma forma de expressão e arte. Infelizmente, essa visão da época que jogos são somente público infantil deixa marcas até hoje, como nós vemos nos veículos de notícias fazendo sensacionalismo para criticar GTA. Essas críticas sempre existiram, desde o lançamento do primeiro GTA, sempre foi assim, com essas críticas à violência e os temas mais adultos do jogo. E seguinte, agora que eu te dei todo o contexto da época, pega todo esse contexto que eu falei e tudo que eu defendi da Illusion e joga no lixo. Porque em 2006, a Illusion quebrou todos esses argumentos que tinham para defender seu jogo. Eles lançaram o infame... Antes de contar a lore do jogo, lembram que eu disse que vi esse jogo pela primeira vez no canal do Você Sabia? Então, pesquisando pelo jogo, eu achei um link de um vídeo BR. Quando eu fui ver os comentários, olha isso, todo mundo comentando que veio pelo Você Sabia, que ficou curioso e foi lá caçar o game. Isso prova que esse vídeo não foi delírio da minha cabeça, ele realmente existiu em algum momento. E seguinte, eu vou ter que contar um pouco sobre o jogo e sobre a lore dele. A gente vai entrar
entrar em tópicos extremamente pesados e sensíveis para muita gente. Eu não recomendo todo mundo assistir essa parte. Como já deu para perceber, esse jogo é extremamente pesado e podre. Quem não quiser ver, ou pula para esse tempo que tá aparecendo aí na tela, onde eu conto do que aconteceu depois da publicação do jogo, ou sai do vídeo e vai ver um vídeo mais tranquilo, como o último vídeo que eu postei no canal. Você não vai estar perdendo nada por não ver a história do jogo, porque é de fato pesado. Se você opta por continuar, saiba que é por sua conta e risco. O jogo começa contando uma história de um cara chamado Masaya. Esse cara foi preso várias vezes e sempre é solto porque ele é filho de político. O motivo de todas as prisões dele é porque ele é no meio dessas sessões de uma mulher chamada Aoi vê e reporta ele. E ele é solto novamente. Ele sempre é solto e é sempre por causa da mesma coisa, porque ele é filho de político. Depois que ele foi solto, ele decidiu se vingar. E ele pensa em ter uma sessão de com a irmã da Aoi. Logo no dia seguinte, ele vai na mãe dela que tava no trem. E os três ficam revisando o conteúdo num galpão. No dia seguinte, ele vai atrás da Aoi com a intenção de fazê-la se juntar às outras. Ele acha a Aoi num trem e mostra pra ela uma foto da noite anterior. E eles dois vão até um hotel, que é da família do Masaya. Depois disso, todos se juntam num galpão e tem uma sessão de estudos infinita com o Masaya. Essa coisa tem dois finais. O primeiro, o Masaya cria digamos que uma nova matéria com uma das três. Depois o jogo corta para depois de uns dias, o Masaya tá pegando um trem e ele acaba se desequilibrando e caindo nos trilhos. E acaba acontecendo o que você já deve imaginar. O segundo acontece quando a Aoi e o Masaya vão no hotel. E ela consegue pegar um utensílio e usa ele para pintar o chão de vermelho com o Masaya. Depois disso ter acontecido, ela vai presa. Mano, como que isso aqui passou no estúdio, cara? Como que ficaram, sei lá, anos produzindo esse jogo aqui? Como que isso aqui passou pela legislação japonesa, cara? Como que teve dublador que aceitou dublar isso aqui? Meu Deus, cara. Não quero que você vá atrás, nem de baixar, nem de ver informação desse jogo, cara. Você já tá vendo como bizarro é tudo isso. Eu tô passando por isso justamente pra você não ter que pesquisar nem ir atrás dessa bomba desse jogo, cara. Não precisa você fazer isso, cara. Não faz isso, não. E é claro que um jogo horrível desse ia trazer uma polêmica enorme. Só explicando, a Illusion é um estúdio que posta seus jogos somente no Japão, que, né, eu acho que não é novidade pra ninguém. Mas teve uma coisa que aconteceu. O jogo é de 2016 e em 2018, algum maluco dos Estados Unidos achou que ia ser uma brilhante ideia distribuir um jogo desse na Amazon. E como deu pra esperar, deu muito o que falar, porque agora o jogo veio pra fora do Japão. O jogo foi massacrado e banido dos Estados Unidos, banido do México, do Reino Unido. O pessoal da Austrália fez até protesto para proibir ele. O jogo foi banido de todas as partes do mundo e todo mundo tacou fogo e crucificou o jogo, com razão, né? Obviamente. Para você ter noção, ele é um dos únicos jogos efetivamente banidos da Argentina. E sobre o Brasil, uma matéria do G1 de 2018 que falava sobre o jogo. Infelizmente parece que o link da matéria caiu, mas dá para ver que falava que estavam vendendo cópias do jogo nas ruas de São Paulo. Que bizarro. Depois de todas essas polêmicas que rolou mundo afora, a treta chegou nos ouvidos do Japão, onde o governo viu isso e concordou com o resto do mundo e cessou de vez a distribuição do jogo no país. E, sinceramente, não era nem pra esse jogo ter sido criado, cara. Muito menos distribuído. E depois que o governo do Japão fez isso, o jogo se tornou impossível de ser comprado. Até mesmo no Japão. Diante de toda essa treta, a Illusion tava bem controversa, porque eles estavam falando que, abre aspas, o jogo passou completamente na legislação japonesa. O jogo foi somente distribuído no Japão. Eles falavam isso com o intuito de defender essa coisa que eu acho que não dá nem mais pra chamar de jogo. E a Illusion, depois que viu que a situação tava piorando, eles cortaram completamente o contato que eles tinham com o game, fazendo ele ser parado de distribuir no Japão
e oficialmente banido de todo mundo. Até hoje a Illusion prefere não ser atrelada a esse game, assim fazendo o jogo ser completamente abandonado. Em 2023, a Illusion foi oficialmente fechada e suas distribuições pararam de vez. Acho que isso encerra a história de hoje. Cara, essa foi a história de criação e fechamento de um dos jogos mais problemáticos do mundo. Um jogo que agora eu consigo ver o porquê do Você Sabia e todos aqueles outros canais não terem vontade de vir e falar sobre ele diretamente. O intuito desse vídeo foi contar a história desse jogo e como ele afetou o mundo inteiro. E de novo, eu não recomendo você ir atrás desse jogo, nem de informação, nem do jogo em si. Então é isso. O vídeo de hoje foi bem mais pesado que o normal e fiquem tranquilos que os próximos vídeos vão ser de assuntos mais leves comparados a esse vídeo. E se tem uma coisa que dá pra aprender com a história desse jogo e toda a polêmica que ele causou, é que não dá pra produzir conteúdo de qualquer coisa, ainda mais quando você tá sendo um infeliz e vendendo uma imagem boa de uma coisa completamente errada. Esse é o segundo vídeo do canal, eu vou tentar trazer vídeo semanal para esse canal. Se você quiser acompanhar eles, se inscreve aí. E obrigado por me ouvir até aqui, e eu espero que você esteja bem depois de tudo isso.